Em 2017, eu trabalhava na Condessa, num estúdio. Às vezes ficava até tarde, e meu pai passava para me buscar. Não era caminho para ele, mas não gostava que eu andasse sozinha, mesmo sendo uma área teoricamente segura da cidade. Lembro que era uma noite quente de setembro. Saí tarde com uma amiga e encontramos meu pai. Caminhamos os três até a Avenida Insurgentes para pegar o metrô. Meu pai nos contava algo engraçado quando, de repente, parou de falar. Algo o fez se calar. Minha amiga não notou, mas eu conhecia ele. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim, mas continuava olhando para trás. Já tínhamos passado por um prédio não muito alto, e ele olhava fixamente para o último andar. Ignorei, porque minha amiga seguia conversando. Na estação do metrô, nos separamos. Ela foi para um lado e nós para outro. Mas meu pai não falou mais nada no caminho todo, o que era muito estranho para ele. Já em casa, fui direto dormir de tão cansada. Meu pai ficou conversando com minha mãe. Em certo momento, fui ao banheiro e ouvi os dois baixarem o tom de voz. Fiquei no corredor tentando escutar, mas só consegui ouvir minha mãe dizer: "Faz tempo que você não a via. Pode ser que não tenha sido nada. Seus olhos já estão velhos." Desisti de entender. Depois perguntaria para ele. Então fui dormir. Mas no dia seguinte aconteceu a coisa mais assustadora da minha vida. Muitos vão lembrar. Às 13h14 da tarde, a cidade tremeu como nunca. Momentos antes, fizemos um simulado de terremoto sem levar muito a sério, só porque era obrigatório. E inacreditavelmente, naquele mesmo dia, um tremor fortíssimo sacudiu vários estados do país. Para quem não é do México, no dia 19 de setembro de 1985, a cidade viveu um dos seus piores episódios, um terremoto que causou muitas perdas, especialmente humanas. Desde então, todo 19 de setembro é feito um simulado. Por isso foi tão inacreditável que, exatamente naquele dia, 32 anos depois, logo após o simulado, voltasse a tremer com tanta força. O alerta sísmico nem tocou. Já estava tudo sacudindo. A fachada do prédio onde eu estava caiu. Tivemos sorte de não sermos atingidos. Meu pai me ligou quando o tremor mal tinha terminado, e eu só consegui dizer que estava bem antes da ligação cair. As linhas foram cortadas. A cidade ficou incomunicável. Mais tarde, ainda estávamos na rua, sem poder voltar ao prédio. Meu chefe disse que quem pudesse ir para casa, fosse. Mas muitos tinham deixado mochilas e pertences lá dentro. Por sorte, eu sempre carregava a minha. Então fui a única liberada para ir embora. Me mandaram ver se minha família estava bem. Caminhei sozinha, no meio de milhares de pessoas que vagavam sem rumo. Em silêncio, muitos com o rosto coberto de pó e olhar perdido. As ruas estavam cheias de gente a pé. Os carros não conseguiam mais circular. Indo para Insurgentes, vi algo que nunca mais vou esquecer. 2 quadras depois do meu trabalho, um prédio havia desmoronado completamente. Um que eu conhecia bem, mas nunca tinha prestado atenção. O mesmo prédio que meu pai olhava na noite anterior. Fiquei parada ali, olhando, vendo os heróis que ajudavam, policiais e trabalhadores tentando achar sobreviventes. Então, ouvi o som de uma moto se aproximando. Não virei, só quando senti braços fortes me abraçando. Era meu pai. Ele foi me buscar. Ninguém sabe como, mas ele convenceu um rapaz de moto a levá-lo até mim. E ele odiava motos. Depois perguntei se conhecia o rapaz, se era amigo, colega. Disse que nunca o viu antes. Só sabia que precisava me encontrar. Estava muito preocupado. Perguntei como ele sabia onde eu estava, como me encontrou. Ele não respondeu. Caminhamos juntos até em casa. Sem trânsito, caminhamos por horas. Vimos o medo nos olhos das pessoas, a destruição pela cidade. Já perto de casa, encontramos minha mãe e meus irmãos na rua. Nos abraçamos, agradecidos por estarmos vivos. Sabíamos que muitas famílias não teriam a mesma sorte. Mais tarde, naquela noite, meu pai me contou o que tinha visto, o que o deixou tão estranho na noite anterior. Algo que só tinha visto 3 vezes na vida. Quando caminhávamos rumo a Insurgentes, ouvi um choro vindo do topo do prédio.
No telhado, havia uma mulher magra, toda vestida de preto. Segundo ele, era a morte. Chorava pelas pessoas que iria levar horas depois. Ele disse que já a tinha visto antes, dias antes do terremoto de 1985. Abracei meu pai e entendi tudo o que ele reviveu. O medo que carregava desde aquela visão. O desespero de me encontrar naquele dia. E agora vem a parte mais triste. Quando ele pegou Covid, só ele ficou doente em casa, apesar de todo o nosso cuidado. Precisamos levá-lo ao hospital. No caminho, dentro do carro, ele olhou para cima e apertou nossas mãos. Há muitas mulheres chorando ali em cima. Não sabemos se falava das famílias que perdiam entes queridos, das pessoas lutando contra a doença, ou se viu mesmo aquelas mulheres de preto. Talvez tenha alucinado, talvez tenha tido uma visão. Mas eu acredito que a morte é uma só, e foi ela que ele viu. Fico pensando se, naquele momento, ele viu uma fila de mulheres de luto no telhado do hospital, chorando pelos mortos, sabendo que ele seria o próximo. E ali ele perdeu a batalha. Mas suas histórias ficam conosco. Essas nunca se esquecem. Te amo, pai. Obrigado por escutar, comunidade.